Bom, gente, boa tarde. E aí? Quais são as dúvidas que vocês têm? Queria saber o que mais cai na primeira fase. O que mais cai na primeira fase? Pode esperar tudo. Se você pegar o cronograma, o conteúdo que é cobrado na UEL, você vai ver que tudo que eu passei até então tá lá. Então, tudo aquilo é passível de ser cobrado. Não tem esse negócio, o que eu vou estudar para poder fazer? Tudo aquilo, o que tem que estudar está lá. Então, agora é claro que há aqueles pensadores, há aqueles autores que são mais cobrados e outros que são menos cobrados. Por exemplo, Kant é um pensador que é cobrado, ele é muito contemplado. Então, fiquem espertos com Kant, porque o imperativo categórico em Kant é um sério candidato, um seríssimo imperativo categórico e a questão do que é o esclarecimento, né? A teoria do conhecimento é cobrado também, mas não na mesma dimensão que é cobrado o imperativo categórico em Kant. Então, fiquem espertos com isso, tá? Fiquem espertos porque o imperativo categórico e Aufklärung são dois conteúdos que são fortíssimos candidatos a serem cobrados. Então, é isso. Com relação à questão de dúvidas em relação ao conteúdo, quais são as dúvidas que vocês têm? Sobre o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino não é cobrado na UEL. Filosofia medieval não é. Ou seja, há um pulo, tá? Há um salto quântico. Quando termina-se o período clássico dos gregos, há um salto quântico, ou seja, pula-se o período helenista, né? Antiguidade tardia e o período medieval. Já vai direto para a Idade Moderna. Então, Antiguidade tardia, período medieval, as escolas helenistas. Houve uma época que a UEL cobrava, agora, de uns anos para cá, ela não tem mais cobrado, né? Os pensadores que permeiam esse período. São os conteúdos mais cobrados. Por exemplo, a política em Kant. A política em Kant é um conteúdo que não é cobrado. Não é cobrado. Agora, estética é cobrado, só que é muito pouco cobrado. É mais a ética em Kant. A ética, a questão do esclarecimento, como eu já acabei de falar. Então, Podia falar mais sobre a ética. a ética em Kant, tá. Basicamente, o que vocês querem saber sobre a ética em Kant? Tudo? Bom, tudo é complicado, né? A ética em Kant, ela basicamente ela reside no chamado imperativo categórico. Por que é imperativo? Porque é uma determinação. É categórico porque essa determinação ela brota da razão. Ela brota da razão e deve manifestar-se na ação. Entendem por que é imperativo e por que é categórico? É imperativo, como eu disse, porque é uma determinação. É categórico porque essa determinação, ela nasce na razão e se manifesta na ação. Percebe? Ela tem a sua gênese na razão. E deve ter a sua concretização, a sua concretude na ação. Por isso que é imperativo categórico. Tá. O que é basicamente o imperativo categórico? Tá. O imperativo categórico é, em Kant, a ética do dever. Por isso que nós falamos, né, que a ética kantiana é uma ética deontológica. Por que é deontológica? Porque é uma ética que aponta para o dever. Ou seja, o sujeito ao agir, agindo,
a sua ação, né, deve ser uma ação voltada para o dever. Ou seja, ao agir, né, eu devo agir porque é o meu dever fazer isso. Eu não devo agir sob compulsão. Eu não devo agir sob nenhuma coação externa. Mas ao agir, eu devo agir porque é o meu dever fazer isso. Mas a questão é, o que é que torna possível esse dever? O que é que torna possível a minha ação? Segundo Kant, o que torna possível a minha ação é a liberdade. Então é muito comum você ver nas obras de Kant, ao falar de todos esses conceitos, Kant sempre usar como instrumento paralelo o conceito de liberdade. Era muito importante a ideia de liberdade. Por quê? Porque Kant é produto do iluminismo. Kant está vivendo naquele momento histórico do período iluminista. E como iluminista que era, Kant supervalorizava, tal como os iluministas, tal como os revolucionários franceses, a ideia da liberdade. Não era esse um dos lemas da Revolução Francesa? Não era esse um dos lemas do iluminismo? A liberdade, a igualdade e a fraternidade? Percebe que todos os pensadores, né, que estão ali vivendo sob a égide do movimento iluminista, eles vão falar, vão supervalorizar a ideia de liberdade. E Kant não foge à regra. Porém, o Kant, no que diz respeito às ações, Kant diz que as nossas ações, para que sejam ações morais, né, elas devem o quê? Elas devem ser universalizadas. Elas devem ser universalizadas. O que seria essa universalização das nossas ações? Todos fazendo exatamente as mesmas coisas. Por isso que Kant vai dizer, né, lá no imperativo categórico, age de tal maneira para que a máxima da tua ação possa se transformar num imperativo categórico ou numa lei universal. Esse é o termo que ele usa lá, lei universal. O que é a lei universal? É o imperativo categórico. Ou seja, o que o Kant está dizendo, né? Querendo dizer com essa máxima, com essa frase? Ele está dizendo que quando eu for agir, ao agir, a humanidade do outro não deve ser tida, não deve ser considerada como um meio para eu justificar um fim, mas que a humanidade do outro deve ser um fim em si mesma. Percebe que a finalidade última da minha ação, segundo o Kant, deve residir na pessoa do outro, deve residir no sujeito. Eu não devo usar você, sabe, caso eu vá fazer alguma ação para você, eu não devo usar você como um meio para eu justificar um fim egoísta. Ou seja, eu não devo te ajudar, eu não devo agir em pró da tua humanidade com a finalidade de mostrar para o outro que a minha religião manda eu fazer isso, que a minha boa educação manda eu fazer isso. Percebe que quando eu vou agir, né, eu tenho que estar despido de todos esses pré-conceitos, e não preconceitos, mas pré-conceitos. Por quê? Porque você tem que ser o meu objetivo. Você tem que ser a minha finalidade. O meu objetivo, a minha finalidade, não deve residir em mim, mas sim em você. Percebe? Que a ação ela é somente um canal, um veículo pelo qual eu valorizo a sua humanidade. Por exemplo, quando eu vou ajudar um velhinho lá na rua a atravessar. Quando eu vou ajudar ele a atravessar a rua está movimentada, eu paro na rua, mando os carros pararem e o ajudo a atravessar a rua. Quando eu fizer isso, tá, eu não devo fazer de modo que eu venha mostrar aos transeuntes, às pessoas que estão passando por ali, que eu sou educado, que a minha religião manda eu fazer isso. Não, eu não devo, segundo Kant,
Não devo fazer isso para mostrar para os outros que eu tenho princípios. Não, eu devo fazer isso porque é o meu dever, enquanto ser humano, valorizar a humanidade do outro. Mas para eu fazer isso, para que eu venha valorizar a tua humanidade, eu tenho que ser livre. A minha liberdade é uma condição para Kant sine qua non. É uma condição sem a qual não há outra. De modo que, quando eu fizer isso, ao fazer isso, ao valorizar a sua humanidade, tá? Quando eu fizer isso, né, o outro vai ver eu agir dessa forma e fará também. O outro, ao ver o outro agir dessa forma, também agirá também. Percebe que a universalização da nossa ação reside no fato de que eu estou ali vendo o outro valorizar a humanidade do outro e não valorizar a sua própria humanidade. Porque se eu valorizar a minha humanidade e não a humanidade do outro, a máxima da minha ação não se transformará numa ação, numa lei universal. E, portanto, nós não teremos aí uma moralidade nas nossas ações. Percebe? Nós não teremos uma moralidade no que diz respeito às nossas ações. Por quê? Porque eu sou a finalidade última da minha ação. Eu sou um fim em si mesmo. Eu não devo ser um fim em si mesmo. Eu devo ser um meio. Eu não devo ser um fim em si mesmo. Eu sou apenas um meio, né, para valorizar o seu fim. De modo que a sua finalidade, ou seja, de modo que a sua humanidade seja valorizada. Percebe? Então eu tenho que ser um canal de valorização, é isso? Eu tenho que ser um canal de valorização do outro. Eu tenho que ser um canal de valorização, de projeção da humanidade, da moralidade do outro. É isso que reside o imperativo categórico. O indivíduo é um ser livre. O indivíduo, para o Kant, como eu acabei de falar, enquanto ser livre, ele deve agir sempre dentro desse escopo da ética kantiana, sempre valorizando a humanidade do outro, mas nunca a sua própria humanidade. Por quê? Porque se ele valorizar primeiro a sua humanidade, ao invés de valorizar a humanidade do outro primeiro, né, ele está usando, neste caso, a ação não como um fim em si mesmo, mas como um meio para justificar um fim egoísta. Que fim egoísta? A valorização, a princípio, da sua própria humanidade. É isso. Mas como fica a vontade? Minha vontade? Tá. Esse é o problema. O problema é que a nossa vontade, ela deve estar subjugada à razão. Porque se nós formos agir, dar vazão às nossas vontades, nós nunca teremos uma moralidade das nossas ações. Por quê? Porque o homem é, por natureza, um ser egoísta, um ser passional. E como egoísta e como passional, ele vai buscar primeiro, a sua automanutenção. Mas eu falo assim, se eu não for completo como indivíduo, eu não posso ajudar a... Sim, mas aqui, o que Kant está levando em consideração não é o fato de eu ser ou não ser incompleto. O que o Kant está dizendo aí é que eu não devo priorizar isso. Eu posso ser completo, claro que eu posso ser completo. Eu devo ter a minha integridade, claro que eu devo ter a minha integridade. Eu devo desenvolver a moralidade das minhas ações, claro que devo. Mas eu não devo supervalorizar isso. O que eu não posso é usar a humanidade do outro como um meio para eu justificar os meus objetivos egoístas. A humanidade do outro, no que diz respeito às nossas ações, deve ser um fim em si mesmo.
Entende o que eu digo, gente? Quando eu vou agir, quando eu vou fazer alguma coisa, eu não devo fazer para mostrar para os outros que eu sou bom, que eu sou bonito, que eu sou gostoso. Eu não devo ajudar filantropicamente uma instituição com a finalidade de abater impostos. E aí vai uma crítica ao Criança Esperança. Criança Esperança é o caralho, entendeu? Criança Esperança. Nunca que esses programas de televisão, como Criança Esperança, Teleton, vírgula, etc, 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 nunca, quando eles ajudam uma instituição social, quando eles fazem toda aquela arrecadação de dinheiro na televisão, o objetivo deles não é usar as crianças como um fim em si mesmo. Não é projetar a humanidade daquelas crianças que precisam de ajuda. Não, as crianças são apenas um meio para eles justificarem um fim egoísta. Que fim egoísta é esse? Abatimento de impostos. Por exemplo, Criança Esperança, Teleton, lá do Silvio Santos, porque na realidade não é Teleton, eu chamo de Teletontos. Teletontos. Quando você digita lá, diz que não sei o que lá para doar R$20, diz que não sei o que lá para doar 40, diz que não sei o que lá para doar 60 e assim por diante. Quando você digita lá, disca, e vem e faz a sua contribuição, você acha que esse dinheiro vai cair na conta, né, do lado das instituições que têm vínculos com eles? Nunca. Esse dinheiro não vai cair na conta da Rede Globo. Vai cair na conta da Rede Globo. O que a Rede Globo faz? A Rede Globo pega esse dinheiro, tá? Que nós contribuímos, que está lá na conta da emissora, repassa uma parte para a Unicef, tá? Repassa uma parte para a Unicef, a outra parte ela ajuda as instituições filantrópicas ligadas à Fundação Roberto Marinho, tá? Ligadas à Fundação Roberto Marinho, ela reparte parte desse dinheiro, parte ela em bolsa. Como ela fez a doação, tá, para a Unicef, o que vai acontecer? Ela terá abatimento na sua carga tributária, ou seja, ela terá abatimento de impostos. Você ajuda a Rede Globo a pagar menos impostos quando você vai lá e disca para doar tanto, disca tal número para doar mais tanto e disca tal número para doar outro tanto. Percebe que você está ajudando a Rede Globo? Aquilo que ela distribui para as instituições de caridades ligadas à Fundação Roberto Marinho, tá? Já por sua vez, já recebem dinheiro do Estado, do governo. Recebem. Você está ajudando a Rede Globo a simplesmente ter abatimento na carga tributária. É ou não um fim egoísta? Eu estou objetivando essas crianças? Sejam sinceros. As crianças são um fim em si mesmo? Não. Elas são um meio para eu justificar um fim egoísta. Que fim egoísta é esse? É esse? Abatimento de impostos. Porque o que vem de abatimento de impostos para ela transcende aquilo que a doação que ela fez. Aquilo que ela arrecadou. Se ela arrecadou 10 milhões, vem 30 milhões de abatimento de impostos. Da mesma forma é o S besteira. Estão entendendo? Na prática, hoje, como é muito, como eu poderia dizer, é muito... Hã? Não, sim, interesse, mas é muito assim, a coisa é muito sutil, essa é a palavra, sutil.
E é isso que o Kant está condenando. Há moralidade da ação nesse sentido? Claro que não. Eu tenho que fazer isso quando eu vou fazer uma campanha dessa? Eu tenho que ajudar uma instituição filantrópica, né, visando a promoção da humanidade do outro. A promoção da pessoa humana. E não abatimento de impostos. Mas promover a pessoa humana. Te ajudar a sair da merda. Te dar uma condição de vida melhor. E outra coisa, outra crítica que vai à porra do populismo. Vivemos num estado paternalista, num estado assistencialista. É bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo. Quer dizer, gente que nunca trabalhou na vida, porra, recebe uma série de benefícios, caramba. Não que eu não seja, que eu seja contra as pessoas serem ajudadas pelo Estado. Não. Eu sou até a favor, em certa medida. Repito, em certa medida. Ou seja, numa dose certa de medida. Eu sou a favor que o Estado ajude. Tá? Mas não usar isso como um instrumento de populismo. Percebe? Porque quando eu uso isso como uma política populista, eu não estou... o outro não é um fim em si mesmo. Ou seja, te tirar da merda não é o meu objetivo. O meu objetivo ao te ajudar, ao te dar bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa isso, bolsa aquilo, né, é fazer com que você ainda permaneça na merda. De que forma permaneça na merda? Né? Fazendo com que você ainda, né, fique ainda nessa subserviência com relação ao Estado. Fique subserviente ao Estado. Fique dependente do Estado. Da mesma forma que o filho depende do pai, né? O indivíduo, né, que está sob os auspícios dessa política altamente populista, ele também fica na dependência do Estado. O dia que o Estado cortar essas bolsas, ele está fudido. Está morto. Eu estou usando o outro como um fim em si mesmo? Não. O outro é apenas um meio, eu, enquanto político, para justificar um fim egoísta. Que fim egoísta é esse? Captação de votos. Captar votos. Eu estou me lixando para você. Estou cagando e andando para você. A única coisa que eu quero de você é voto. Sabe, a política é o populismo. Gente, eu estou citando aqui para vocês entenderem o que o Kant está condenando, assim, com exemplos que vocês